Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. Jesus comeu a Páscoa com os discípulos em uma casa ou em um templo religioso, né? Vamos dizer, Jesus e os seus 12 discípulos comeram ali, participaram da cerimônia da Santa Ceia, porque ceiar é jantar, e ali foi um jantar santo. Foi dentro de uma chamada igreja, foi dentro de uma sinagoga, foi dentro de um templo religioso, ou ele comemorou isso em uma casa? Vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 17 ao 19. Mateus 26, 17 ao 19. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Versículo 18. E ele lhes respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Veja bem, Caifás, os que faziam parte do Sinédrio, todos eles eram judeus. E esses seguidores de Moisés, eles se reuniam onde? Nas sinagogas, ou no templo maior. Por que Jesus, então, porque a religião é uma cópia, diz que é uma cópia do que Jesus fez. Por que então que Jesus e os discípulos não procuraram uma sinagoga para... Então essa é a pergunta que fica. Aonde é que eles comemoraram a tal da... É Páscoa, mas a religião, ela copia, né, o que está nessa cerimônia da Páscoa judaica, e eles transformaram isso em tal de Santa Ceia. Então, para contextualizar, aonde é que Jesus participou da Santa Ceia com os discípulos? Em uma sinagoga, em um templo ou em uma casa? Em uma casa. Por quê? Lá em Êxodo, capítulo 12, no versículo 43 em diante, Êxodo 12, 43 em diante, o Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, ou seja, nenhum gentil, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. 46. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. A pergunta que está. Coloca no comentário aí. Quem está errado? O texto bíblico ou essas falanges de chamadas igrejas aí? Esses currais chamados igreja? Que usa exatamente a cerimônia judaica, a cerimônia que Jesus e os discípulos comemorou, praticou ali em uma casa, mas eles levam para dentro do templo, para as chamadas igrejas, que é a tal da Santa Ceia. Aí do outro lado você está perguntando assim, mas aí não tem prova que, porque a Santa Ceia que nós comemoramos lá na nossa igreja é o pão e o suco de uva. Olha, mas eles tiraram de Lucas 22. De que cerimônia? Da Páscoa. Olha aqui, ó, Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 20. Veja, chegada a hora, Jesus se pôs, e chegada a hora, pôs-se Yeshua à mesa e com os seus discípulos. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E, pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Olha que interessante aqui, ó.
no texto do Novo Testamento judaico. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a aliança renovada em meu sangue, que é derramado por vós. Isso daqui não é em cima disso que a religião pratica a cerimônia da Santa Ceia, não é de Lucas, e aqui em Lucas eles não participaram da Páscoa judaica. A Páscoa judaica não era comemorado dentro de casa, lá em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 43. Por isso que o tema desse nosso videozinho curto, Jesus comeu a Páscoa com os discípulos em sua casa ou em um templo religioso? Tá? Aí coloca o comentário, curte, comenta, se inscreve. Até a próxima. Tchau, tchau.